Sexto ano do ensino fundamental, uma breve revisão do que nós vimos ao longo deste ano de 2020 por meio dos PETs, das apostilas, e seguiu uma linha que já estava no nosso livro didático, e aí eu digo sempre, se você não tem o livro didático, eu envio para vocês em PDF, formato PDF, está todo digitalizado, para que você possa estudar mais a fundo esses assuntos. Principalmente a partir do PET 5, 6 e 7, o Estado mandou material que adianta demais os conteúdos do sétimo ano. Portanto, os conteúdos principais a serem trabalhados seriam dos PETs 1 ao 5 neste sexto ano, e a partir do sétimo ano, os conteúdos dos PETs 5, 6 e 7, certo? Então vamos lá fazer essa revisãozinha. No PET 1, a importância das ciências auxiliares, nós estudamos a importância principalmente da arqueologia, que é a ciência que estuda as antigas civilizações e povos da pré-história. A gente busca pistas, artefatos, e há alguns locais no planeta onde essa busca ela ocorre. Os sítios arqueológicos, né, são locais onde nós encontramos vários tipos de materiais, e nós vimos isso também. Antes de começar a pandemia, nós estávamos estudando sobre arqueologia. Também formas de registro do tempo, as formas de registro, a contagem do tempo, a necessidade de se contar o tempo, que tem muito a ver com o entendimento dos ciclos da natureza, do dia, da noite, do verão, do inverno, das estações, da mudança, da cheia dos rios. Que é nada mais, nada menos do que a agricultura. Então, o domínio da agricultura permite que nós, seres humanos, tenhamos mais previsão sobre a nossa vida, sobre nosso alimento, sobre onde nos estabelecemos, ficar próximo a rios, a vales férteis. E aí, o ser humano começa a se assentar, a se tornar sedentário. O PET 2 trabalha com as primeiras civilizações, que tem muito a ver com a invenção e o domínio da agricultura e a domesticação de animais, a ocupação de vários territórios no planeta, primeiramente territórios estratégicos, que eram a margem, geralmente a margem de grandes rios, daí o nome civilizações fluviais, flúvios, rios. Então nós temos essa ocupação de vales estratégicos. E aí nós vimos um mapinha da Índia, da China, do Egito, da Mesopotâmia, que é aquele mapinha clássico que nós temos no livro também, dessas primeiras grandes civilizações. O PET 3 trazia o Egito e a Suméria, que é a parte sul da Mesopotâmia, com as primeiras e importantes divisões sociais por funções. A chamada pirâmide social, onde você tem governantes, um grupo que legitima esse poder, sacerdotes, os profissionais da guerra, que eram soldados, os militares, e a mão de obra dessa sociedade, camponeses, escravos, artesãos. Ou seja, a divisão social é uma das marcas do que nós chamamos de civilização. Na aula nós fizemos isso também, ainda antes da pandemia, sobre os 3 elementos básicos: surgimento do Estado, ou seja, de formas organizadas de poder, o surgimento de cidades e as invenções, as formas de escrita, as invenções de escritas, de símbolos que podem ser registrados. Então, cidades, Estado e escrita são os 3 elementos básicos do que nós chamamos de civilização. Essas civilizações, chamadas de fluviais, mas outras civilizações vão criar outras formas de desenvolvimento e prosperidade. Por exemplo, as civilizações comerciais, como foram os hebreus, os fenícios e, em boa medida, também os persas. Não é que não existia, por exemplo, atividade de agricultura, de pastoreio entre os hebreus, por exemplo, mas o comércio passa a ter uma importância central para esses povos, já que eles habitavam regiões onde não havia uma grande oferta de terras férteis. A questão da escrita, a nossa escrita fonética, cada símbolozinho, cada letra se refere a um som.
essa forma de escrita fonética vai surgir primeiramente entre os povos fenícios e dali se espalha por todo o mar Mediterrâneo, principalmente na Península Helênica, que seria a Grécia, e ali os gregos vão colocar novos elementos, novos sons, vogais, vai haver um aprimoramento dessa escrita fonética que era muito mais fácil e favorável ao comércio do que, por exemplo, as escritas dos egípcios, a hieroglífica, ou a escrita dos povos do Oriente, como na China, que é aquela escrita ideográfica, onde cada símbolo representa uma ideia ou uma série de ideias. Ou seja, para a comunicação e o comércio isso dificultava. Então a escrita fonética, ela surge sobretudo entre esses povos comerciais como uma forma de facilitar a comunicação. O PET 4 traz a Grécia Antiga, considerado o início da nossa chamada civilização ocidental. Os gregos trouxeram uma série de novas ideias, invenções, entre elas a filosofia, considerar os elementos da natureza com explicações pela própria natureza, sem recorrer a superstições ou ao mundo sobrenatural, mas isso nós vamos ver com muito mais calma no 7º ano. Da política, a ideia da administração da cidade, da polis. A polis era a cidade-estado grega e essa atividade de vivência e administração da polis é a política. Daí entra uma nova ideia, que uma polis era composta pelos cidadãos, por aqueles que eram capazes de exercer a atividade política. Nem todo mundo era cidadão na Grécia Antiga. Os direitos de cidadania eram restritos a uma parte. Por exemplo, Atenas, que é inclusive a cidade mais mencionada e não à toa mais importante no nosso PET 4, Atenas, no auge da democracia de Atenas, cerca de 110, 120 mil habitantes, 40 mil, pelos cálculos, 40 mil eram cidadãos. Era o critério de ser homem, ter mais de 21 anos, ter pai e mãe nascidos naquela localidade, ele ter nascido naquela localidade, ou seja, uma série de exigências que excluíam boa parte da população da ideia de cidadania. Assim como em Esparta, que é outra cidade-estado também que nós vimos no PET 4, que tinha uma ideia mais de uma educação mais militar, mas que nem sempre isso significava uma repressão. Todos os grupos sociais, por exemplo, as mulheres em Esparta tinham mais liberdade do que as mulheres em Atenas, embora a educação em Atenas fosse muito voltada para certos ideais artísticos, mas isso confinava a mulher em certos espaços, inclusive dentro das casas, como também menciona na apostila do nosso livro didático. Também nós temos um capítulo exclusivamente para esses assuntos da antiga Grécia. De todo modo, os gregos trouxeram grandes inventos da chamada civilização ocidental, inventos que nós até hoje aprimoramos ou recebemos ao longo da história. Isso vai sendo entendido de várias maneiras ao longo da história, e hoje em dia, quando nós falamos em democracia, cidadania, participação política, nós estamos revivendo certos valores criados há mais de 2.500 anos na antiga Grécia. O PET 5 fala sobre Roma. A sociedade romana também faz parte desse mundo ocidental. Os romanos, primos dos gregos, vizinhos, a Península Itálica, vizinha da Península Helênica, da Grécia, então estão ali do ladinho um do outro. A língua latina, o latim dos romanos, vem do antigo grego, então nós temos uma série de influências ali que os romanos têm uma continuidade dessa cultura grega, mas também vão colocar
novos valores, novos significados, novas invenções, novas formas de organização. A sociedade romana era principalmente urbana, uma sociedade urbanizada. Nunca antes na história uma sociedade tão urbanizada quanto a antiga Roma. A própria cidade de Roma, perto do século II depois de Cristo, tinha 1.200.000 habitantes. Foi a maior de todas as cidades da antiguidade e trazia coisas novas, justamente por ter sido a primeira grande cidade da história, como a gente pode identificar. Havia muitas civilizações, muitas cidades importantes, mas se comparadas às cidades de hoje, sempre com tamanho médio ou até pequenas. No caso de Roma, não. Roma tinha uma nova configuração de uma nova civilização que era, como eu falei, completamente voltada para o mundo das cidades, para o mundo urbano. O próprio conceito que nós temos de civilização, civilis, civitas, tem a ver com cidade. Então, os romanos viam a cidade como um local privilegiado de uma certa cultura e de um certo poder superior. E isso vai influenciar muito a nossa própria ideia de civilização. Como nós falamos no começo do vídeo, o que define para nós civilização tem a ver com Estado, escrita e cidade. E aí a gente pode colocar também a importância da atividade comercial, certo? E nisso os romanos são um grande modelo de civilização do mundo antigo, modelo que nós temos, que nós pegamos como um padrão para ser comparado com outros povos. O PET 5, a apostila PET 5 fala, por exemplo, das cidades romanas, a ideia de administração pública, cargos públicos que eram feitos por meio de concursos ou da capacidade técnica e administrativa de cada um de exercer aquela função pública, a ideia de organização do espaço físico das cidades, do pavimento, do calçamento, de ruas e passeios e prédios públicos, de esgotamento da água, o abastecimento da água por meio dos aquedutos, ou seja, muito do que nós temos como ideal de cidade, de urbanidade, de urbis, vem dos antigos romanos. Além da grande organização política administrativa, do exército extremamente profissionalizado, dividido em várias legiões, em divisões, dependendo do tipo de função, a ideia da engenharia e da matemática aplicadas à área militar, que os romanos vão levar isso num nível altíssimo, num refinamento muito grande, a ideia da administração política com as instituições como o Senado romano, como os tribunais, os comícios, as divisões de representação, como se fosse hoje de vereança, o vereador, que é o político mais próximo de você, o seu vizinho, que faz a sua vereança, o vereador. Vários dos termos políticos, vários dos termos das leis, do direito, a ideia de haver um lugar para julgamento, o fórum, a ideia de haver funções de julgamento, um advogado, o promotor, um juiz, tudo isso nos volta lá para o mundo romano, que nós vamos estudar mais ao longo do 7º ano. O PET 6 nos traz os bárbaros, o conceito de bárbaro, que era um conceito que surge no mundo grego, daqueles que estavam fora do universo da Hélade, da antiga Grécia, fora daqueles valores compartilhados pelas polis gregas, então eles eram chamados de bárbaros. Os romanos vão avançar um pouco mais esse conceito de bárbaro, levando aqueles povos que estavam para além do limes. O limes eram aquelas fronteiras fortificadas do Império Romano, da República Romana e depois do Império Romano. Então os povos que estavam fora do universo de influência de Roma, não apenas do controle direto de Roma, eles eram chamados de bárbaros. Diferentemente do que a gente muitas vezes vê em filmes e séries, não havia uma grande oposição entre romano e bárbaro. Isso é uma coisa muito, a gente entende
hoje em dia, que existia em algumas regiões mais violência, mais resistência desses povos com relação ao domínio romano, e outras regiões havia uma integração comercial, cultural, havia uma mistura muito grande entre romanos e esses povos. Então, o importante é a gente não pensar bárbaro como se fosse uma coisa única, inclusive com a ideia de totalmente selvagem ou violento. Havia uma série de povos, os romanos vão chamar de tribos bárbaras, dezenas, centenas desses povos espalhados pelo centro, norte, noroeste da Europa, e os romanos, à medida que vão aumentando o seu império, vão entrando em contato com cada vez mais povos, que eles vão considerar e chamar de bárbaros, mas vai depender muito da região, da forma de relacionamento que vai se estabelecer entre o mundo romano e esse mundo bárbaro. O PET 6 ainda traz a divisão administrativa do Império Romano entre o Império Romano do Ocidente, com sede ainda em Roma, e o Império Romano do Oriente, fruto não apenas dessas relações entre povos, os povos bárbaros com o Império Romano, mas também de uma série de questões internas do Império Romano, de lutas entre generais, divisão do exército, problemas administrativos, problemas financeiros, questões comerciais e questões religiosas, que o PET 6 também traz, que é a expansão da fé cristã, a fé cristã inicialmente uma seita do judaísmo que vai se espalhando pelo Império Romano e vai ganhar uma importância imensa a partir do século 3, 4, que coincide aí nesse período da divisão do Império Romano entre o Império do Ocidente e o Império do Oriente, que será chamado Império Bizantino. O Império Romano do Ocidente vai conservar aqueles valores da Roma clássica, do idioma latino, e o Império Romano do Oriente vai ter uma influência enorme da língua grega, do mundo grego, inclusive nas artes e na própria forma de vivenciar a fé cristã, que nós também vamos ver melhor ao longo do 7º ano. A última semana do PET 6 traz ainda o islamismo, que é o surgimento de uma grande crença. Inicialmente não tinha a ver com a ideia do monoteísmo judaico-cristão, seriam outras divindades que existiam na Península Arábica, mas que foram se condensando e se centralizando até formar uma nova fé monoteísta, a crença em um único Deus, que é o islamismo. Existe ainda muito debate sobre isso, mas de todo modo as três grandes religiões monoteístas são o judaísmo, de onde vem o cristianismo, e o judaísmo e o cristianismo têm uma influência muito grande na formação do islamismo. A importância política e histórica do islamismo é a unificação de várias tribos da Península Arábica e povos do norte da África em torno de uma unidade. Essa unidade ela vai ser a fé islâmica, que vai se desdobrar também no relacionamento político, comercial e militar com a Europa cristã. Então nós temos aí já no PET 7, que já traz a ideia da Europa medieval, a ideia do feudalismo, um momento em que se formam duas grandes civilizações baseadas na fé, na boa parte da Europa Ocidental, a fé cristã, católica, né? E na parte oriental, nós vamos ver que ao longo da Idade Média há uma divisão, mas de todo modo há uma fé cristã que vai se estabelecendo, ou por meio da Igreja Católica Romana, ou a Igreja Oriental, a Igreja Ortodoxa. Então nós temos a configuração dessa grande fé cristã, e no norte da África e Península Arábica, Ásia Menor, o islamismo, o que mais na frente vai causar, vai haver uma série de choques, uma série de conflitos, mas também em algumas regiões, algumas interações. Isso também nós vamos ver mais ao longo do 7º ano. Então a Europa medieval, ela vai ver não o fim de um poder central, mas
a dificuldade maior em se centralizar poderes. Por isso que a palavrinha que traz, né, o feudalismo, como nós vamos ver, é a divisão desse mundo em vários pequenos territórios, onde o senhor feudal, no caso da Europa, vai ser esse grande governante. Não é que deixou de existir a figura de um grande rei, mas a autoridade maior vai ser com quem está localizado naquele pedaço de terra, que é algo muito menor do que um reino ou um império. Então veja bem, nós pegamos, só recapitulando, só revisando, nós pegamos o surgimento das primeiras civilizações, o surgimento das primeiras cidades, essas cidades crescem e aquelas cidades mais poderosas formam os primeiros reinos, que daí vai dar origem a impérios. O império maior deles, mais poderoso, foi o romano, mas com o fim do Império Romano do Ocidente, vai haver uma série de divisões e isso deu origem ao mundo medieval. Uma série de poderes muito divididos, nós vamos chamar de feudos, que são esses domínios dos senhores feudais. Normalmente a nobreza que vai surgir desse mundo feudal é uma nobreza militar, porque a importância de defender o território, de defender esses territórios. E o único poder que vai se estabelecer como unificado, centralizado, vai ser o poder religioso. No caso do mundo cristão, da Igreja Católica Romana. Eu sei que é muita coisa para a gente ver, por isso que eu falo, se você não tem ainda o livro didático, eu envio para você em PDF, está todo digitalizado, para você dar uma estudadinha nesse início de 2021, que se Deus quiser será um ano muito melhor do que 2020, e nós vamos seguindo para o 7º ano, certo? Então, é isso. Grande abraço, sextos anos, e tenham um ótimo fim de ano e um ótimo início de um novo ciclo, certo? Um abraço, gente. Saudade de vocês todos. Tchau, tchau.